Em Marília, gente, o Ministério Público Federal entrou com uma ação para tentar impedir a construção de uma praça de pedágio. Aliás, essa história já está, né? Já há um tempinho e a gente está acompanhando. Porque essa praça de pedágio ela pode atrapalhar a vida de quem vive na zona rural, principalmente. Essa está sendo a alegação. Segundo o MPF, a praça poderia ser construída sim, só que não poderia ser ali não, tinha que ser num outro lugar de maior movimento. Vamos entender essa história aqui na reportagem. A notícia da intenção de fechamento desta estrada municipal deixou muita gente preocupada. A via de terra dá acesso a várias chácaras, sítios e fazendas da região. Seu Aparecido já mora há 10 anos em uma propriedade que fica às margens da estrada. E se o caminho for mesmo fechado, ficará bem mais complicado para ele chegar à área urbana. Vai ficar difícil para a gente, né? Porque um dia sim, um dia não, a gente tem que ir na cidade, né? A gente vai ter que passar por ali, naquela outra entrada lá que vai para Dirceu. Mas é ruimzinho lá. É meio ruim, a estrada estava ruim. Tem muito buraco, poça d'água, não vai ser fácil não. A casa de Antônio fica só a 600 metros da rodovia, mas se ele não puder mais utilizar a estrada, terá que fazer um desvio de mais de 2 quilômetros até chegar a outra estrada de terra que dá acesso à rodovia e ainda pagar o pedágio para seguir viagem. Caso de chuva, se eles não puserem um asfalto, vai ficar difícil, né? Bem mais difícil do que a gente tem agora, porque 600 metros aqui não é nada, né? E perto de 2 quilômetros de estrada de chão. O vai e vem de veículos revela que muita gente utiliza o acesso diariamente. No caso de seu Geraldo, são 2 viagens por dia a trabalho. Vai ficar difícil, hein? Aí vai ficar muito ruim para nós, não é só... Ixi, é para muita gente, porque aqui dá acesso para bastante gente aqui. E para a gente sair, para a gente vir até aqui, depois se for para Guaimbê ou Mesquita, aí tem que voltar e pagar o pedágio, fica muito difícil. Vai ter que dar uma volta grande e ainda pagar o pedágio. 5 quilômetros mais ou menos, e ainda tem que pagar o pedágio. Para a concessionária que administra a rodovia, o fechamento da estrada municipal é necessário para que ela não se torne uma rota de fuga da praça de pedágio que está sendo construída a menos de 1 quilômetro daqui. Mas para o Ministério Público, ao invés de interditar o acesso, a melhor alternativa seria construir a praça de pedágio em outro trecho da rodovia. Na ação, com pedido de liminar em regime de urgência, o procurador da República tenta paralisar imediatamente as obras na praça de pedágio, que, como podemos ver, estão bem adiantadas. Essa situação que nós identificamos há poucas semanas, a partir de um questionamento à concessionária da SP333, ela só vem a confirmar a tese que o Ministério Público Federal tem trazido ao Judiciário de que a localização da praça de pedágio ela foi mal projetada, ela está mal localizada quando se pensa na preservação dos usuários e dos moradores do entorno. Porque o MPF ele defende, com base em números, que aquela praça ela deve estar posteriormente ao trevo da BR-153, local em que não seria necessário qualquer tipo de fechamento de estradas vicinais ou acessos. Um estudo revelou que atualmente 70% do fluxo de veículos que passa pelo local é oriundo da BR e não da rodovia estadual que foi privatizada. A argumentação do MPF é que essa praça ela deve ser instalada posteriormente ao entroncamento da SP333 com a BR-153, ali no trevo chamado de Porto Ferrão. Porque, desse modo, apenas os usuários da SP pagariam pedágio se eles prosseguissem viagem sentido Júlio Mesquita ou Ribeirão Preto. No local em que ela está instalada, porque as rodovias federal e estadual coincidem no trecho, o usuário da BR ele irá pagar uma tarifa cheia para andar apenas 20 quilômetros. Caso a Justiça não determine a suspensão das obras, o Ministério Público Federal propõe 2 alternativas. A primeira seria a instalação de placas de sinalização próximo à futura praça de pedágio, alertando os motoristas a guardarem os recibos do pedágio para um possível pedido de ressarcimento futuro.